Senhor Jesus. Vamos colocar de pé para lermos a palavra do Senhor, que está em Gênesis, capítulo 31. Vamos ler a partir do verso 12. Vocês também que nos assistem, pelas redes sociais, possam também participar dessa leitura da palavra de Deus, essa palavra que liberta, que cura, que salva e que transforma a vida do homem. Gênesis, capítulo 31, a partir do versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Diz a palavra do Senhor para nossas vidas nesta noite. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Vamos ler agora o capítulo 35, o verso 1, como Jacó era teimoso, Deus novamente fala com Jacó. E depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugistes diante da face de Esaú, teu irmão. Podemos nos assentar? Eu queria que a igreja repetisse comigo: eu sou o Deus de Betel. Mais um pouquinho de ânimo agora, todos juntos. Eu sou o Deus de Betel. E este Deus de Betel está aqui presente nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esses homens que pisaram aqui nessa terra, nós podemos dizer que essa terra não era digno de receber estes homens, de tanto que eles realmente tinham uma intimidade maravilhosa com Deus. Eram homens que viveram experiências sobrenaturais, que entenderam realmente o propósito que Deus tinha para as suas vidas. Eu queria só que pudesse colocar um pouco de retorno. Homens que realmente viveram experiências gloriosas com o Senhor. E eu creio que nesta noite, Deus também tem chamado aqui neste lugar homens, mulheres, jovens e crianças que também amarão ouvir a voz de Deus, amarão cumprir a vontade de Deus e andarão segundo o coração de Deus. Eu creio que nesta noite Deus está aqui olhando esse Deus de Betel e dizendo: este povo também é um pequeno povo, mas este povo tem me agradado, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e nós podemos perceber que eles deixaram 3 lições importantíssimas para nossas vidas e para a nossa caminhada. A primeira lição que esses homens deixaram: aprenderam a lidar com o tempo. Aprenderam também a lidar com as mudanças. E também aprenderam que o nosso Deus trabalha em meio às improbabilidades. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa, eles aprenderam a lidar com o tempo. Deus chama Abrão. E Deus dá a Abrão
algo que, pela fé, ele não podia compreender. Porque quando Deus chamou Abrão estava no meio de um povo idólatra, de um povo completamente que adorava outros deuses, que estavam distantes dos planos do Senhor. E Deus agora chama Abrão. Abrão, sai no meio da tua terra, no meio da tua parentela, e eu vou te mostrar uma terra aonde eu vou te colocar, aonde eu operarei na sua vida e através da sua vida uma grande bênção sobre todos os povos da terra. Mas Abrão ainda não entendia e não compreendia. Tão grande era a promessa de Deus para a sua vida. E eu quero dizer para você que assiste aqui nesta noite, você que está neste culto, o mesmo Deus que chamou Abrão é o mesmo Deus que nesta noite fala com você aqui neste culto. E Deus nesta noite, Ele te escolheu. E quando Deus te escolheu, Ele também disse, há uma promessa sobre a sua vida. Há uma promessa que você não imagina, há uma promessa que você ainda não colocou, até mesmo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, porque essa promessa é grandiosa, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, aquilo que nós temos e queremos é tão pequeno, mediante aquilo que Deus tem para a sua vida, porque a promessa de Deus, ela é muito maior do que aquilo que você está pensando aqui nesta noite. Porque a promessa de Deus, ela não só te atinge, mas ela atinge aqueles que estão à sua volta, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer nesta noite que o Deus que chamou Abraão é o Deus que nessa noite te chamou. E o Deus que impactou uma geração através da vida de Abraão é o Deus também que vai impactar a sua vida nesta noite, através de gerações, porque Ele vai te usar para a glória e para o louvor do nome dEle. Quem crê que Deus pode fazer o impossível na sua vida, dá nessa noite um glória a Deus. Mas nós falamos que Abraão, ele aprendeu a lidar com o tempo. Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão, eu vou te dar um filho. E este filho, ele vai levar a minha semente. Ele vai levar aquele que vai libertar a humanidade. E bendito será todas as gerações através de ti, Abraão. Olha que promessa, hein? Olha que promessa que Deus fez. Mas se passar o tempo, e Abraão com 85 anos, Deus novamente fala com Abraão: Abraão, através da sua semente, toda a terra será bendita. Através da sua geração, todos serão benditos em meu nome. E a palavra diz que Abraão, ele confiou na promessa de Deus. Se passaram 25 anos, Abraão esperando a promessa do Senhor. E diz Paulo que ele esperou contra aquilo que era o impossível, porque Sara, a sua esposa, era estéril. E a palavra diz que Abraão agora já não tinha mais o vigor como jovem. Mas por que Deus esperou 25 anos para poder fazer aquilo que era a promessa dele? Porque com 85 anos era Abraão, com 90 anos era Abraão, mas com 100 anos é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você vai aprender nesta noite que não é você, mas é Ele quem faz todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Deus quer, nada pode deter os teus planos. Essa noite, o Deus de Abraão está aqui para dizer a você: a promessa dele não cairá por terra, mas Deus cumprirá tudo aquilo que Ele falou com você, louvado seja o nome do Senhor. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível, louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma, Jacó, 15 anos, esperando para poder ter as suas esposas. E a palavra diz que ali ele foi, e com
a esperança que Deus iria cumprir a promessa na sua vida, ele aguardou no Senhor. Mas agora, por que Deus também trabalhou durante todo esse tempo na vida de Jacó? E demorou todos esses anos para que a promessa cumprisse na vida de Jacó. Agora Deus quer tratar do caráter de Jacó. Nesta noite Deus está falando com algumas pessoas aqui. Deus quer tratar com o seu caráter. Por quê, pastor? Porque Jacó, ele enganou o pai, Jacó enganou o irmão, e Deus agora precisava trabalhar no caráter de Jacó. E nesta noite, o mesmo Deus que operou no caráter de Jacó, ele vai operar no seu caráter aqui nesta noite. Ele quer mudar algumas coisas na sua vida, porque Deus, ele trabalha com aqueles que deixam Deus operar, mudar e transformar o coração, para que você possa ser usado por ele. Louvado seja o nome do Senhor. A este Deus, no tempo certo, ele vai operar na sua vida. Tem gente que está dizendo aqui nessa noite: mas pastor, está demorando muito. Eu creio que esse tempo de Deus está muito longe. Mas eu quero dizer para você nesta noite: o tempo de Deus é perfeito. No tempo de Deus, quando a sua bênção chegar, você vai entender: é o momento mesmo, era a hora certa. Porque se acontecesse antes, talvez eu não estaria na presença dele. Se acontecesse depois, eu teria saído da presença dele. Mas o tempo de Deus, ele é perfeito. E Deus está falando com você nesta noite: aguarde, espere, porque no tempo dele, ele vai operar aquilo que ele te prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. E estes homens esperaram e confiaram no tempo de Deus. Mas para você alcançar o tempo de Deus, você tem que entender uma coisa: você também tem que viver no tempo dele, no tempo da eternidade, porque nós somos muito mediatistas, queremos agora, hoje, e Deus está dizendo: não é assim que eu trabalho no tempo perfeito, eu faço quando eu quero, eu opero quando eu quero, porque Deus, ele sabe o melhor para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas que eu vi no decorrer dessa caminhada minha, que oraram, buscaram, mas muitas vezes atropelaram o tempo, fizeram no seu tempo, agiram no seu tempo, e hoje elas não estão mais na presença do Senhor. Vale a pena você esperar, vale a pena você aguardar, porque o tempo de Deus, ele é perfeito. O tempo de Deus, ele é exato. E no tempo de Deus, nós vamos receber tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também, eles aprenderam a lidar com mudanças. Nós vemos, meus irmãos, que o Evangelho, sem que a sua vida não tenha uma mudança. Muitos dizem assim: vem como está e pode continuar como você está. Esse evangelho não é evangelho verdadeiro, porque o evangelho verdadeiro, você vem como está, mas ele transforma a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O evangelho tem poder para transformar o homem, de dar ao homem uma nova vida, dar ao homem um novo recomeço. Paulo diz: eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quem tem Jesus na vida dele, todas as coisas se fazem novas. Não importa como você chegou, mas importa que a palavra do Senhor, que a palavra do Evangelho transforme o seu caráter, transforme a sua vida, e você possa viver um novo de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que Abraão, ele veio Abrão, mas quando teve o encontro com o Senhor, o seu nome mudou para Abraão. Sarai, agora Deus transforma o nome de Sarai em Sara. Jacó, enganador, usurpador, agora Israel, aquele que anda com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho de Deus transforma o coração do homem. Quem crê nessa noite e quem foi transformado pelo poder do Evangelho, dá um glória a Deus nesta noite. Pastor, eu mentia, eu enganava,
eu vivia dando prejuízo, mas quando eu conheci Jesus, Jesus transformou a minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Há mudanças que Deus, Ele faz na vida do homem. Quantos homens estão aqui nesta noite? Mulheres, o Evangelho transformou a sua vida, e hoje vive uma vida realmente mudada, transformada para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Eu conheci quantas vidas? Vamos falar de mim, né? Uma pessoa distante do Senhor. Um homem como Jacó, enganava. Falava coisas, mentiras, para cobrir os meus erros. Mas um dia eu encontrei Jesus. E o pai da mentira, sabe quem é? Sabe quem é o pai da mentira? Satanás. Quando você mente, você tem um pai. Mas agora, ele não é mais meu pai, porque o meu Deus é o Deus da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele me ensinou a viver na verdade. E a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu tenho certeza nesta noite que essa verdade tem encontrado o seu coração, e ela vai transformar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos isso, meus irmãos, não é porque nós somos melhores, não é porque hoje nós podemos dizer que somos pessoas que realmente, pelo mérito nosso, nós podemos fazer obras boas. Não é isso. Isso não vem de vós, isso vem de Deus. A transformação é dele, mas basta você deixar ele transformar a sua vida. Você tem que ter um relacionamento com ele. Por isso que quando Jesus chegou perto de Nicodemos, disse: Nicodemos, necessário é você nascer de novo. E Nicodemos olhou e disse: Senhor, como eu vou nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe? Ela vai me gerar de novo? Nicodemos, você não está entendendo. As coisas terrenas, as coisas dessa vida, não é isso que eu estou te ensinando. Eu estou falando de coisas eternas, coisas espirituais. Você vai nascer de novo, não mais da carne, mas agora você vai nascer no Espírito. Antes de conhecer Jesus, seu espírito estava morto. Conheceu Jesus, agora seu espírito está vivo. Você agora pode conectar com Deus novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Quem nesta noite nasceu aqui, dá um brado de vitória. Hoje você nasceu, você pode falar novamente com o teu Criador. Mas como isso pode acontecer? Só através de mudanças. Quando Jesus entrou na sua vida, você estava morto no pecado e nos deleites dessa vida. Mas quando Jesus entrou na sua vida, Ele te deu vida, Ele te deu uma nova oportunidade de você novamente nascer de novo. E agora você pode estar novamente conectado com o seu Criador. Jesus é o único caminho que leva o homem novamente à comunhão com Deus. E através de Jesus, os nossos pecados foram perdoados. Através de Jesus, um novo e vivo caminho foi colocado diante de nós. E hoje, e agora, como nós caminhamos? O velho homem ficou para trás. E agora, nasce um novo homem, nasce uma nova mulher, nasce um novo jovem, nasce agora um novo adolescente, com uma vida agora, não para essa vida, não mais para a morte que conduzia, mas agora ele vive para uma vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre digo, meus irmãos, o maior milagre que o homem pode ver aqui não é um coxo andando, não é um cego vendo. O maior milagre é quando a vida nasce de novo. Louvado seja o nome do Senhor. E ontem à noite nós participamos disso aqui. 2 novas vidas que outrora andavam no caminho da morte, andavam nas trevas, mas encontraram Jesus. E agora, o que aconteceu com eles? Agora eles estão vivendo um novo caminho. Agora estão vivendo uma nova oportunidade. Muito mais do que qualquer tesouro, muito mais que qualquer riqueza terrena. Agora eles fazem parte do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Porque todos aqueles que creem em Jesus e nascem de novo, o seu nome está escrito no livro da vida. Quem aqui que tem um nome no livro da vida, levanta a mão e dá glória a Deus nesta noite.
porque todos aqueles que aceitaram Jesus, no registro do céu, o seu nome está lá, louvado seja o nome do Senhor. E você tem que mudar, deixar o Espírito Santo transformar a sua vida. Você precisa viver o novo do Senhor. Não tem como Deus te usar se você continuar como você era. Não tem como você viver uma experiência maravilhosa com Deus se você ainda é velho homem, se você não nasceu de novo. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Não se coloca remendo novo em vestes velhas, porque ambos se romperão. O que Deus estava querendo dizer com isso, Jesus? Jesus estava dizendo, se você não viver o novo, você vai continuar velho do mesmo jeito. E aonde o velho está, você não enche do vinho, você não enche do meu espírito. Nesta noite, eu creio nesta noite, que odres novos vão se encher de vinhos novos aqui nesta noite. Vidas que hoje ainda, até hoje, não conheceram a verdadeira transformação, conheceram uma religião, estão vivendo uma religião, mas não viveram o verdadeiro nascimento. Esta noite Jesus vai transformar os seus corações aqui nesta noite. Eu sou assim no mundo. Então, meu irmão, você não está preparado para morar no céu, porque quem conhece Jesus muda, quem conhece Jesus transforma, porque o novo de Deus está chegando para essa nova geração. Louvado seja o nome do Senhor. E para agora encerrarmos, o nosso Deus é o Deus da improbabilidades, é o Deus do impossível. Ele está aqui nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Abraão, ele pediu o quê? O que Abraão mais desejava na vida dele? Quem, Tiago? Um filho. Tem gente que chegou aqui nessa hora e está pedindo tão pequeno aqui para Deus. Eu quero isso aqui, Senhor, uma porta de um emprego melhor. Meu irmão, Deus pode fazer muito mais por você. Abraão pediu um filho, mas o Deus de Abraão deu ele uma nação. Você não entendeu, não? Abraão pediu um filho e Deus deu para ele o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A semente de Abraão gerou Jesus, o Messias, o Cristo Salvador, querido. Você pede pouco, mas o nosso Deus é o Deus que dá muito. Louvado seja o nome do Senhor. É o Deus das improbabilidades. Eu imagino Abraão nos dias de hoje. Vou aqui só prosear um pouquinho. Eu imagino Abraão nos dias de hoje. Deus falando com Abraão: Abraão, da tua semente eu vou povoar o meu povo nessa terra. Você já imaginou isso? Já imaginou, Tiago? Deus sentando com você e dizendo assim: Tiago, a minha promessa, através de você, todos serão benditos por causa de ti, Abraão. Você está aqui, Abraão. Você está aqui, Fausto, por causa da promessa que Deus fez a Abraão. Você é bendito. Olha que coisa maravilhosa. E Abraão tomou aquela promessa para ele, crendo no Deus dos impossíveis. E Abraão vai lá no supermercado, né? Porque aqui, nós temos um supermercado pertinho aqui, né? Aí encontra Abraão com o irmão e diz assim: Deus me fez uma promessa. E promessa de Deus é garantia daquilo que vai acontecer. Eu tenho certeza que meu filho já está chegando. O meu filho Isaac, ele está às portas. Aí a pessoa olha para Abraão e diz assim: 95 anos, mulher estéril, ele já não mais tem condições de gerar um filho, e nem a esposa dele. Coitado. Esse aí perdeu o juízo. Esse aí, ó, é doido. Esse aí, ó, já está caducando. Mas Abraão creu no Deus do impossível. Se você crê no Deus do impossível, você vai ver promessas grandiosas acontecer na sua vida nessa noite.
Você vai começar a participar daquilo que Deus tem para você. E Deus, Ele tem muito mais do que você imagina, do que você pensa. Quem crê nisso aqui, dá um glória a Deus nessa noite. Eu imaginei isso aqui quando eu me converti a Deus. E Deus fez muito mais do que eu imaginei, do que eu pensei. Porque o meu Deus é o Deus da improbabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. E vem Isaac. Nasce Isaac, o filho da promessa. Isaac, o nome dele mudou, sim ou não? Como é que é, Vander Lúcio? Sabe por quê? O que vem de Deus não muda, não precisa de mudança. Mas o que vem do homem precisa. Quem está estendendo aqui nessa noite essa mensagem? O que vem de Deus não passa por mudanças. Mas o que vem do homem precisa mudar. Deixa Deus transformar você aqui nesta noite. E Deus trabalhou em todo o tempo, em toda a história, com mulheres estéreis, para provar que não é você, é Ele que faz todas as coisas. Quando Deus quis operar, depois da promessa de Abraão, veio Isaac, Rebeca também era estéril, e Deus deu a ela 2 filhos. Depois Deus quis avivar o povo dele. Havia uma grande frieza espiritual no meio do povo. Deus levanta outra estéril, Ana, e agora vem Samuel para trazer a palavra de Deus novamente no meio do seu povo. Sansão, sua mãe era estéril, e Deus levanta o libertador de Israel através de outra estéril. E por fim, agora vem Isabel, é aquele que ia anunciar no deserto, aquele que ia pregar a voz que clama no deserto. Vem João Batista, louvado seja o nome do Senhor. Então, o Deus de improbabilidade está aqui nessa noite dizendo: eu faço, eu posso, porque Ele tem poder, louvado seja o nome do Senhor. E se você nessa noite está aqui, por último, esse Deus, este Todo-Poderoso, de uma virgem, veio o Salvador, veio aquele que veio para resgatar todos aqueles que estão aqui nesta noite. Através de uma virgem, veio Jesus, aquele que é o Messias, louvado seja o nome do Senhor. É este Deus que nós estamos falando nesta noite. O Deus de improbabilidades está aqui nessa noite para operar na sua vida uma obra maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor. E agora, Isaac queria um filho, orou para que Sara tivesse um filho. Cadê a Sara, hein? Sara teve um filho. Ele queria só um filho. Mas sabe o que Deus fez? Sabe, Jonathan? Deu 2 nações para ele: Jacó e Esaú. E a palavra diz que nasceram os 2. Jacó, a sua mãe o amava, mas Esaú amava, Jacó amava mais Esaú. E sua mãe, Rebeca, amava Esaú. E a palavra diz que a preferência do pai era Esaú. Mas nem todas as preferências dos homens muitas vezes é a preferência de Deus. A palavra diz que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Quem está entendendo aqui nesta noite? Nem toda a preferência dos homens é a preferência de Deus. Importa que você possa estar na preferência de Deus. Quem está entendendo isso aqui nessa noite, dá um glória a Deus. Porque na preferência de Deus, quem Deus chama, quem Deus tenha para a obra dele, quem Deus chama ele para levar a semente dele, Deus, ele honra os seus servos, louvado seja o nome do Senhor. E quem Deus chama e escolhe, não vende a sua primogenitura. Deus chamou Jacó, Deus amou Jacó. Esaú desprezou a primogenitura. Quantos hoje têm desprezado a bênção de Deus? Quantos hoje têm olhado
para esta vida e valorizado muito mais as coisas momentâneas do que as coisas eternas. Você nessa noite que entrou aqui, o que você tem valorizado? As coisas momentâneas? Passageiras? Ou as coisas eternas? Porque se você tem olhado para o Senhor, se você tem olhado para o céu, você tem entendido, vale a pena lutar pela eternidade, vale a pena estar neste caminho, vale a pena andar com Ele, vale a pena viver para Ele, vale a pena morrer por Ele, porque eu desejo o céu, eu desejo a eternidade, porque essas coisas aqui vão passar, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus, essa gloriosa palavra, ela vai ficar. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que Deus amou Jacó. E agora Jacó, depois de enganar seu pai e seu irmão, ele foge. Mas nesse caminho que ele fugiu, a palavra diz que houve um momento em que ele parou em um vale. E ali ele descansou a sua cabeça sobre uma pedra. E quando ele descansou a sua cabeça sobre a pedra, ele teve um sonho. Ele viu uma escada que descia do céu e ia até a ele. E quando ele olhou, ele viu os anjos subindo e descendo. Os anjos subindo e os anjos descendo. Essa escada é o próprio Senhor Jesus. E esse Jesus que apareceu lá em Betel, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite dizendo, o céu vai descer sobre a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver os anjos subindo e descendo, e aonde você for, Jacó, aonde você estiver, Jacó, eu o abençoarei, eu prosperarei, e eu te darei a minha bênção, louvado seja o nome do Senhor. Quantos nessa noite saíram sem ter nada, estavam sem ter nada, mas uma promessa e uma palavra foi liberada sobre a sua vida. E hoje você está vendo o que Deus tem feito por você. E o texto que nós lemos, Deus deu a ele grandes rebanhos. E ele cresceu mais do que o seu sogro Labão, porque Deus era com ele. Aonde a escada tiver, aonde a presença de Deus estiver, você também vai prosperar, você vai crescer, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Não importa aonde você está, importa quem está com você. Não importa quem se levanta contra você. A palavra diz que pode se levantar potestades, pode se levantar o inimigo, o adversário sobre a sua vida, mas se Deus for com você, você vai ser abençoado, louvado seja o nome do Senhor. Por que ter medo? Por que andar de cabeça baixa? Ergue a sua cabeça nesta noite, porque a escada, ela está do seu lado, a escada está perto de você, a presença de Deus, ela está aqui nesta noite, e vai te acompanhar todos os dias que você estiver aqui nessa terra, até o dia de Jesus voltar, ou até o dia de você partir para estar com Ele. Quem crê nisso nessa noite, dá um glória a Deus. Quem tem um Deus de Betel aqui nessa noite? É este Deus que vai operar na sua vida, e é este Deus que vai abençoar você todos os dias aqui nessa terra. Que esta palavra, ela possa estar no seu coração, e que esse relacionamento, que Jacó, que agora chama Israel, aquele que anda com Deus, aquele que luta ao lado de Deus, é o que Deus está te chamando nesta noite. Quantos Israel tem aqui nessa noite? Quantos aqui pode dizer, o Senhor transformou a minha vida, hoje eu sou uma nova criatura, e hoje o Deus de Betel é o meu Deus, e eu tenho certeza que Ele está comigo aqui nessa terra, e muito em breve eu estarei com Ele na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de aliança.